Nadiara, bom dia novamente. Vão ser frequentes aqui hoje. Você está em qual? Você está fazendo várias matérias ao mesmo tempo? Bom dia, Eduarda. Seja bem-vinda. Está fazendo quantas disciplinas? 5. Bom dia, Eduarda. Bom, gente, planejamento contábil e tributário. É... Se eu sei grupo de Whats, não, viu? Não sei grupo de Whats. Geralmente o pessoal consegue, não sei como se enturmar e criar um grupo, sabe? É... Ok, Eduarda. Mas realmente eu não sei como é que se forma um grupo, né? Você tem acesso lá quem tá, aos alunos, aos participantes da disciplina? Porque quando eu entro lá no AVA, eu vejo quem são os participantes, né? Com o e-mail lá. De repente, o pessoal consegue, de alguma forma, interagir, troca os números, né? Esse formato do curso da FUMEC já vem mudando ao longo do tempo, obviamente. Eu lembro que lá no começo, lá, já tô no EAD, acho que há mais de 10 anos, sim, há mais de 10 anos, e lá o pessoal conseguia se interagir lá, criar grupo para estudar, mas geralmente você fica mais à margem disso aí, né? Mas se eu souber de algum, eu te falo, tá? O pessoal fez um grupo. Você não consegue verificar se esse pessoal tá nesse semestre, não? De repente, você mandar uma mensagem para alguém lá, você vai descobrir e formar um grupinho para estudar. E, aliás, ajuda bem, né? Ajuda bem. Gente, vamos ver hoje, mais uma vez, nós temos aí 12 módulos, no entanto, apenas quatro, quatro aulas online. Obviamente, vamos elencar aqui as principais, não que todas não sejam importantes, mas talvez as mais difíceis ou os pilares do curso, tá? Voltando à questão do grupo aí, Nadiara, de repente lá no setor pedagógico eles não te ajudam a verificar se tem grupos, não? Podia ser padrão, né? Já divulga lá para o pessoal com o telefone fazer o grupo, né? Mas a gente mesmo nem vai na FUMEC. Vamos lá. Ponto de hoje, então, primeira aula vai ser. Ah, tem telefone, não? Mas e-mail eles atendem, eles respondem. E-mail que eu consigo trocar o. Eu troco e-mail com a minha pedagoga lá várias vezes ao dia. Gente, vamos falar hoje sobre PIS e COFINS, tá? Tanto no regime cumulativo como não cumulativo. Como a aula aqui ela é muito, diferentemente da auditoria lá, é uma aula mais dinâmica, essa disciplina tem um conteúdo prático muito forte. Eu preciso sim do conceito teórico, mas não posso abrir mão. Aliás, o nosso cunho é mais prático, mas eu não posso abrir mão do cunho teórico. Para tanto, eu vou fazer uma explanação bem rápida aqui. Por quê? Para a gente fazer um exercício aqui ao vivo e a cores, nos moldes, inclusive, da primeira atividade avaliativa, que já está até disponível lá no AVA. Ok? Vamos correr então para a gente conseguir fazer isso aí, né? Obviamente que lá no AVA, essa questão do PIS e COFINS, a 9 do 9, né? Vou até te adiantar, lá você vai ver um exercício parecido com esse, mas como é uma questão fechada, né?
pergunta objetiva, tem alguns itens perguntando a resposta que você vai obter calculando o PIS e COFINS lá no exercício. Aqui eu vou fazer na prática mesmo. Lá você vai fazer na prática para poder obter as respostas que são pedidas, questões fechadas, tá? Vamos compartilhar um material aqui. Apareceu aí PIS e COFINS? Planejamento contábil tributário? Apareceu aí? Então, vamos ver a questão do PIS e COFINS, regime cumulativo e não cumulativo, tá? E também a sistemática de tributação das receitas financeiras, tá? Tudo isso extraído da nossa apostila, então é mais aqui um resuminho, tá? Vamos lá. PIS da década de 60, 70, COFINS um pouquinho antes. PIS, aliás, antes chamava FINS Social, depois botou para COFINS, tá? Isso é arqueologia, tá? Grande mudança aí há uns 20 anos atrás, onde passou a existir. Antes só tinha o regime cumulativo, qual seja, a aplicação das alíquotas em cima das receitas da empresa. Aí surgiu, em 2002, o PIS não cumulativo, como um balão de ensaio, ajustaram, em 2003, surgiu o PIS, o COFINS não cumulativo. Só que ficou um cisma aí, uma divisão. Eu tinha o PIS e COFINS cumulativo, sistema antigo, que é aplicável para as empresas que estão no lucro presumido, e tem o PIS e COFINS não cumulativo, essas que são obrigatórias para as empresas do lucro real. Cumulativo, muito mais simples, tá? Por quê? Incide apenas sobre as receitas da atividade da empresa, tá? Na alíquota de 3,65%. 3% para a COFINS, 0,65% para o PIS, tá? Não permite tomada de crédito. Receita da atividade da empresa. As vendas, seja de serviços, mercadorias ou produtos, e eu posso deduzir os abatimentos incondicionais, dado no lado da venda, as vendas canceladas, as devoluções e o tributos em conta própria. O que é isso aqui, gente? Tributo em conta própria, tá? São aqueles tributos cobrados cumulativamente no ato da venda, mas que são de obrigação tributária do ente seguinte, tá? A gente chama o substituição tributária. Por exemplo, quando você compra gasolina para o seu carro lá no posto, o posto tem uma receita de venda de combustível, tá? Só que o PIS e COFINS, que seria devido nessa operação, essa operação que você comprou o PIS, já foi cobrado lá na refinaria, quando a refinaria vendeu para o posto de gasolina. O tributo é cobrado antecipadamente. A refinaria é o substituto tributário do posto de gasolina. Quando o posto compra a gasolina, além de comprar, de pagar pela gasolina que está comprando da refinaria, ele também já paga o PIS e COFINS que teria que recolher quando você comprasse. Isso é a substituição tributária, tá? O IPI também é o imposto cobrado cumulativamente, tá? Quem tiver oportunidade, pega uma nota de indústria. Você vê que o ICMS, igual está na matéria de quantidade tributária, o ICMS está dentro do produto, faz parte do produto, o IPI é agregado ao produto, é somado, cobrado do adquirente. Por isso, ambos, ICMS e ST, PIS e COFINS e ST também, se for o caso, IPI, podem ser abatidos da venda, tá? Recentemente, gente, depois de uma briga judicial de mais de 12 anos, o Supremo Tribunal Federal, STF, deu ganho de causa para as empresas no sentido de deduzir da base de cálculo do PIS e da COFINS o ICMS em conta própria, aquele que é da própria empresa, tá? Não só ICMS e ST, como também o ICMS próprio, tá? O ICMS e ST, instituição tributária, é muito comum, por exemplo, no setor de material de construção. Quando você vai e compra tinta para pintar sua casa, ali a loja de tinta já pagou o ICMS que seria devido quando ela vendesse para você. Então, a fábrica de tinta ela é substituta tributária do ICMS, que é devido pela loja de tinta.
o próximo elo da cadeia econômica, tá? Então, ela já batia esse ICMS-ST que ela cobrou do adquirente loja de tinta. Mas também tinha o ICMS próprio dela, fábrica de tinta. Antes não podia bater, agora pode também. Então, posso abater o ICMS, opção tributária, e também posso abater, perdão, o ICMS em conta própria. Com uma pequena observação. O nosso material aqui, gente, qual seja a apostila que está no AVA, e bem como aqueles vídeos que foram gravados anteriormente, não foram atualizados em relação a essa mudança. Mesmo porque, deixa eu fazer uma observação aqui, lei tributária no Brasil muda a todo tempo. Nós estamos aí com a notícia nos jornais, todo dia está o jornal falando do que? Da reforma tributária que está sendo votada no Congresso, que vai mudar. Ah, isso aqui nós estamos estudando, deixa cair em desuso? Não. Primeiro que a reforma vai entrar só para 2027, 2028. E segundo, os dois sistemas continuam existindo, coexistindo simultaneamente. Se a gente pegar o Código Tributário, o que acontece lá, né? Nós temos o quê? A prescrição e decadência. Lá em 2028 eu vou ter um tributo novo que substitui o PIS? Tudo bem. Eu, contador, vou aprender como lidar com esse novo tributo. Mas eu tenho que ter conhecimento do PIS antigo, porque durante os últimos 5 anos pregressos, a fiscalização pode vir, me fiscalizar e cobrar alguma coisa. Então, tem que entender o que está passando. Isso aqui não é perda de tempo, tá, gente? Vai existir ainda por 5 anos depois que entrar a reforma tributária. E ainda, se uma empresa entrar numa ação contra o governo de PIS e COFINS no último ano da vigência desse tributo, enquanto essa ação persistir nos tribunais, e tem ação tributária que demanda 20 anos, eu tenho que estar sabendo como é que funciona o PIS e COFINS. Eu mesmo acabei agora um parcelamento, fruto de uma ação judicial de PIS e COFINS lá dos anos 90, que produzia efeito até hoje, tá? Só para esclarecer, então nas minhas aulas aqui, nas atividades no AVA e nas provas, o ICMS em conta própria não será abatido, ainda que o ICMS em conta própria, por permissão do STF, já possa ser abatido. Por quê? Porque o nosso material não está atualizado ainda, tá? Fazendo apologética aqui. E o não cumulativo? Segue um pouco a regra do cumulativo, em que eu vou tributar as receitas da atividade e mais algumas outras receitas da entidade. A lei fala, inclusive, que todas as receitas da entidade estão sujeitas ao PIS e COFINS não cumulativo para as empresas de lucro real. Ali põe as exceções. O que eu não vou tributar? Resultado positivo da equivalência patrimonial, lucros e dividendos recebidos de entidades avaliadas pelo custo da aquisição, recuperação de despesa e ganho na venda do ativo permanente. Eu tenho lá um ativo usado, comprei por 100, depreciei 80, valor residual, valor contábil líquido dele é 20. Aí eu resolvo vender, vendo por 25, ganhei 5, ganho na venda permanente. Não é tributado pelo PIS e pela COFINS. Recuperação de despesa. O carro da empresa sofreu uma batida, culpa do terceiro. A empresa vai e gasta para arrumar aquele carro, depois vem o terceiro e faz o ressarcimento daquela despesa. Entrou dinheiro na empresa, mas não é uma receita. É simplesmente o quê? É o ressarcimento de um prejuízo, uma recuperação de despesa. Eu tive a despesa quando eu gastei para arrumar o carro, veio o cara, me reembolsou, recuperei aquele valor. Não tributa PIS e COFINS. Alíquotas 1,65 para o PIS e 7,6 para a COFINS. Total 9,25%, tá? Porém, as receitas financeiras têm um tratamento diferenciado aqui no PIS e COFINS não cumulativo. Qual é? Se a empresa participa no capital de outra empresa e essa investida paga para a investidora juros sobre capital próprio,
esses juros, capital próprio, recebidos, receita de JCP, receita de juros, capital próprio, é tributado na parte integral, 9,25%. As demais receitas financeiras, quais, por exemplo, ganho aplicação financeira, né, no banco lá, desconto obtido, juros que o cliente pagou por atraso de duplicata, essas receitas são tributadas num alíquota diferente, de 4,65%. 4% para COFINS, 0,65% para COFINS. E, finalmente, qualquer ajuste de CPC, né, impairment, avaliação, CPC 01, provisão para impairment, a CPC 12, ajuste de valor presente, CPC 28, propriedade para investimento, tudo que for ajuste de CPC no meu resultado não afeta a base de cálculo de imposto algum, seja PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social. Por quê? Os CPCs, né, a convergência da nossa contabilidade ao padrão internacional, os CPCs, eles provocam mudança no resultado. Mas desde que isso aí foi implementado, houve um acordo com o governo. CPC não aumenta e nem diminui imposto. Então, efeitos positivos de CPC no resultado não serão considerados, aumenta o resultado, desconsidero. Efeito negativo de CPC, que reduziu o resultado, eu também desconsidero, volto com eles, tá bom? Então, resumão, parte geral do PIS e COFINS cumulativo, 3,65. Aliás, lá só tem parte geral, né? Parte geral do PIS e COFINS não cumulativo, 9,25. Receitas financeiras, exceto o JCP, 4,65. E o grande diferencial do não cumulativo para o cumulativo é que no primeiro eu posso tomar o quê? Créditos daquilo que eu compro, né? Eu posso abater. O que é não cumulativo? Que o tributo pago na cadeia, na fase anterior da cadeia econômica, é abatido nesta. É igual o ICMS, né? Eu compro ICMS, recupero ICMS. Vendo mercadoria, pago, debito ICMS. Faço o confronto, recolho só o líquido. É o mesmo sistema que eu vou trazer aqui para o PIS e COFINS. E o que eu posso abater de crédito no PIS e COFINS? Aquisições de bens e serviços para fabricação, venda ou comercialização de produtos. Matéria-prima, embalagem, mercadoria para revenda, combustível para empresa de transporte. Devoluções, já falei, né? Energia elétrica, da crédito ICMS. Se você pegar a sua conta de energia na sua casa, aí você vai ver que lá tem PIS e COFINS. E ICMS também. Aluguel de máquinas, prédios, equipamentos utilizados na atividade da empresa. Eu tenho uma indústria, tem o galpão, tem as máquinas, equipamentos, caminhões. A depreciação me gera crédito PIS e COFINS. Tá? Se eu adquirir em forma de arrendamento, de leasing, as prestações pagas também geram PIS e COFINS. Armazenamento, frete, tá? E ainda o consumo de água, aí eu tenho aqui um ponto de observação. A energia é pacífico. Usou energia na fábrica, toma o crédito de PIS e COFINS. Água, se a água incorporar o bem que foi produzido, se a água for um insumo, eu tenho crédito. Exemplo, uma fábrica de perfume e a água faz parte da composição do produto. Está lá dentro. Ela é um insumo. Eu tomo crédito, PIS e COFINS. Ah, não, água para lavar a mão. Ah, isso aí não, isso aí é despesa comum, não tomo crédito, tá bom? Então atentem. Se no exercício, na prova, vier lá apuração de PIS e COFINS não cumulativo e na descrição do CPV, do custo do vendido, tiver água, tem que haver indicação que a água é considerada como insumo. Aí eu posso tomar crédito. Se não for insumo, não tomo crédito. Ok? Todo esse material, gente, eu corri com ele para falar essa parte teórica, porque está bem explicado na apostila, está bem explicado num vídeo só sobre isso, lá de quase uma hora. Quase uma hora não, né? Tem um tempo lá dos vídeos. Tanto tempo que eu gravei que nem lembro mais o tempo que eu demandei. Vamos fazer um exercício que eu acho que é muito mais prático, tá? Vai ficar disponível, inclusive, a resolução para vocês lá na plataforma.
e vai ajudar aí a entender melhor. Aqui está bem, só a colagem aqui. Eu vou abrir um Excel aqui para que a gente possa entender melhor. Vou parar de compartilhar aqui e vou compartilhar agora. Bom dia, Catarine. Não tinha visto você ainda. Bom dia, professor. Eu- Eu cheguei agora. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Cadê o exercício aqui? Foi? Eu acho que eu não abri. Vai abrir sim, ele está aqui? Não, não abri. Compartilhar. Apareceu aí, gente, uma tela com exercício de PIS e COFINS? O Excel? Sim. Oba, então vamos lá. Então tem aqui, gente, uma DRE. Eu vou pôr os dois regimes, o PIS e COFINS cumulativo e o PIS não cumulativo. Tá bom? Tá aqui uma DRE, venda de produto, abatimento, devolução, assim por diante, até chegar lá embaixo no resultado antes dos impostos, tá? É uma indústria, venda de produtos, tem IPI, né? E aqui tem o custo dos produtos vendidos, 11.528.630. A explicação desse CPV, né? Se é uma empresa comercial, o custo da mercadoria só tem um componente, que é a mercadoria que eu vendi. Se eu tenho uma indústria, eu tenho vários componentes do CPV. O que compôs aquele produto que eu vendi? Matéria-prima, embalagem, energia, mão de obra e assim por diante. Então, aqui está a explicação do CPV. Para que eu vou precisar disso? Para ver sobre quais itens eu vou tomar crédito, ok? Primeiramente, vamos resolver o PIS/COFINS cumulativo, que não dá direito a crédito e incide apenas sobre a receita da atividade da empresa. Então, vou ocultar isso aqui. Por enquanto, não preciso disso, tá? Ocultar. Tá passando o caminhão do ovo aqui perto. Só aparecer um barulho aí, tá? Então, PIS e COFINS cumulativos. Gente, pode interromper a qualquer momento, ok? É... Quem está com o áudio aí é a Catarine, né? Eu estou na Sim. tela aqui do Excel, não consigo ver se alguém mandar alguma mensagem, tá? Então, deixa eu ver. Então é o seguinte: se alguém mandar aí, Catarina me dá um aviso que eu volto lá e leio a mensagem, tá bom? Combinado? Ok. Então lá, PIS e COFINS cumulativos incidem apenas sobre a receita da atividade da empresa, não dá direito à tomada de crédito. O que eu vou tributar, gente? Vou pegar aqui a venda de produtos, que é uma receita, posso abater devoluções e abatimentos, redundância, né? Abater abatimento. Posso abater o IPI, posso abater o ICMS, opção tributária, e como eu falei, a despeito do STF aprovar, decidir que eu posso abater o ICMS em conta própria, o ICMS sobre vendas, por não ficar em desacordo com o material da apostila e da videoaula, aqui nos nossos exercícios, atividades e provas, eu não vou bater, tá bom? A diferença da vida real aí. Eu tenho mais alguns itens que compõem aqui a minha receita, que é, por exemplo, aqui, olha, ajuste a valor presente, CPC 12. Mais uma vez, CPC não afeta a base de tributos. Então, vou desconsiderar. PIS e COFINS cumulativo incide apenas sobre esse item aqui, olha, que é a receita da atividade, receita líquida, né? Antes do CPV aqui. Vou pegar, então, a venda de produtos, devolução e abatimento, o IPI e o ICMS-ST. Vendas, 24.529. Devoluções, 269.819. IPI, 2.420.
25, ICMS-ST, 580. Somente isso, gente. Aqui está o PIS e COFINS cumulativo. Base. Vou dizer para vocês uma coisa: PIS e COFINS é o tributo mais fácil que tinha para apurar. Depois que inventaram o não cumulativo, que dificuldade. Porque criou muita subjetividade. Tem alguns profissionais mais arrojados que fazem, não, você pode tomar, qualquer coisa que você comprar, você toma crédito. Comprou uma caneta para ser utilizada pelo cara que trabalha na fábrica, toma crédito. Outros mais conservadores, dentre os quais me incluo, se está na lei, claramente, eu tomo. Ah, então vamos para o tribunal decidir isso aí. Ou, primeiro pela via administrativa, faz uma consulta formal à Receita. Ah, não ficou satisfeito? Vamos para a Justiça. A Receita Federal não concordou com a minha apuração, me autuou, fui para a Justiça. Há um tempo atrás, eu conversava com um advogado que nos assiste na empresa lá, nos auxilia, e falava comigo, Daniel, antigamente o tempo médio para a resolução de uma demanda tributária na esfera judicial é de 12 anos. Hoje é de 20 anos. Ele estava com vistas a aposentar e tinha muitas ações que não teria o seu deslinde ainda, não tinha a sua resolução. Então, assim, matéria tributária é complexa, porque depende do próprio ICMS próprio. O processo durou uns 12 anos lá no Supremo, minto, uns 12 anos em várias esferas da justiça, primeira instância, segunda instância, tribunal, até chegar no STF ter julgado. 12 anos. Né? Quanta coisa muda, né? Só garanto a vocês uma coisa: daqui a 12 anos eu não estou conversando sobre isso com ninguém, tá? Já está aposentado. Como base de cálculo. Então, a base de cálculo que eu fiz cumulativo, só isso aqui, ó. Muito simples, né? PIS 0,65%. COFINS 3%. 637. PIS e COFINS não cumulativo. Alguma dúvida, gente? Posso seguir? Sem dúvidas por mim, professor. Esse é Pode muito seguir. fácil, né? Isso é terrivelmente fácil. Vou ocultar aqui agora, tá? Preciso de espaço aqui, senão vocês não conseguem chegar na mesma tela. Vai ficar indo e voltando o tempo todo, né? Depois a gente tira esse aí. Agora, então, vamos para o PIS e COFINS. É isso. E COFINS não cumulativos. Um breve registro arqueológico, né? Como é que surgiu os PIS e COFINS não cumulativos? Brasil, nos anos 2000, o governo Fernando Henrique passava uma crise cambial, precisando recorrer ao FMI, pegar dinheiro emprestado, crise que veio lá de alguns países da Ásia. E para garantir maior, assegurar maior competitividade aos nossos produtos importados, né? Baratear o custo deles, para que a gente conseguisse exportar mais e com isso ter mais dólares para pagar a dívida externa, criaram esse sistema não cumulativo, onde eu podia aumentar a alíquota, mas eu podia tomar crédito, em tese, o custo tributário seria diminuído. É, lá em 2002 fizeram um balão de ensaio com o PIS, Lei 10.667, e no aí deu certo, fizemos ajuste no ano COFINS, no ano seguinte o COFINS 10.800 e qualquer coisa, não lembro da lei agora. Era essa a explicação. Balela, viu? O negócio é aumentar a arrecadação mesmo, viu? Aumentar tributo para poder propiciar a gastança do dinheiro público. Vamos lá. O não cumulativo, como eu falei, ele tem duas partes, né? A parte geral, que incide sobre as receitas de uma forma ampla,
e a parte das receitas financeiras. Vamos primeiro para a parte geral. Parte geral. Eu tenho as receitas aqui do mesmo jeito, né? Parte geral. Todas as receitas da empresa, independente de classificação contábil, exceto resultado positivo da equivalência patrimonial, lucros ou dividendos recebidos de investimentos avaliados pelo método custo, recuperação de despesa, inclui-se recuperação de despesa a reversão de uma provisão, né? No ano de X1, eu faço uma provisão, débito despesa, crédito passivo. No ano seguinte, eu faço a reversão dessa, o estorno dessa provisão. Ela se mostrou necessária. O que eu faço? Débito passivo, crédito e resultado. É um evento positivo no resultado, porém, não significa ingresso de novo recurso. Então, não vou tributar, tá? Então, a reversão de provisão, ela tem a mesma natureza de uma recuperação de despesa. Eu estou desfazendo a despesa que eu tive antes, ok? Também não tributo o resultado positivo da venda de imobilizado, o ganho na venda de imobilizado. Imobilizado, investimento de forma geral, tá? O ativo permanente. E nenhum CPC vai produzir efeitos para apuração de imposto, porque CPC não pode nem aumentar ou diminuir impostos. Então vamos dar uma apanhada aqui no que é receita, né? Aqui. O que eu tenho de receita aqui na minha DRE? Eu tenho venda de produto, receita, ok, vou tributar. As deduções cabíveis, né? Devolução, abatimento, IPI, ICMS, ST, beleza. Ajuste CPC, ajuste para o presente de vendas. CPC 12 não afeta. O que mais tem de receita aqui? Olha, receitas financeiras. Só que eu já sei que as receitas financeiras, elas são tributadas à parte, né? No regime específico das receitas financeiras. Aqui eu estou na parte geral. Então, olha, ganho de aplicação financeira é tributado em separado. Juros de cliente, idem, tributado em separado. Juros recebidos, juros de capital próprio recebidos. Opa, esse é da parte geral. Vai entrar aqui, ok? Receita financeira de ajuste a valor presente, CPC 12. CPC não afeta base de impostos. Variação cambial de receita de exportação. Eu não falei lá atrás, nem está no meu material, mas na apostila está completa, tá, gente? A lei permite o seguinte: receita financeira. Agora, variação cambial de exportação, o que é isso? Eu exportei mercadoria. Quando eu saio da minha fábrica para exportar, o dólar era 5,20. Então, eu tive a receita de X dólares vezes a cotação de 5,20. Quando o importador lá no exterior foi me pagar, o dólar é 5,25. O dólar aumentou um pouquinho. Eu tive uma receita de variação cambial de exportação. Ok? É um ganho de exportação. Isso é muito específico e não é tributado pelo PIS e COFINS. Lá na apostila está completa isso aí, tá? Esse material que eu apresentei aqui no começo é mais um apanhado geral. Outro caso de variação cambial positiva. A empresa contraiu um empréstimo no exterior, captou lá US$ 1 milhão para fazer uma fábrica nova, tá? Quando ela pegou o empréstimo, o dólar era 5,30. Então, ela devia o quê? No seu passivo, 5,3 milhões. US$ 1 milhão a 5,30. Só que por evento raro na nossa vida, o dólar caiu. O dólar caiu para 5,20. Quando ela for pagar, ela vai precisar de menos reais para pagar que a quantidade de dólares, não é? Ela teve um ganho de variação cambial. A lei também fala o seguinte, que variação cambial decorrente de empréstimos obtidos não é tributado no PIS e COFINS, tá? Então fica atento, lá na apostila tem essas duas observações. Então não vou tributar isso aqui. Outras receitas, resultado da equivalência patrimonial, não tributa.
Sucata. Sucata eu não mencionei aqui também, não, no nosso material, que é bem resuminho, mas na apostila está bem claro. A sucata, eu imagino que todos vocês já estudaram a matéria de contabilidade tributária, que é no terceiro período. Lá fala, na questão do ICMS, do imposto diferido, né? O que é o imposto diferido, gente? Ele é empurrado, adiado para a fase seguinte da cadeia tributária. ICMS é muito comum isso aí. Por exemplo, quando o produtor rural, pessoa física, o cara tem uma fazenda e cria bois lá, e ele vende esse boi para o frigorífico. Quando ele compra esse boi, em algumas situações, em alguns estados, o produtor rural vendeu o boi no frigorífico. É uma venda, é uma operação comercial, mas não tem o ICMS. O ICMS é diferido para a etapa seguinte, quando o frigorífico vender para o açougue. Isso é diferimento, tá? Sucata aqui, gente, o que é sucata? É decorrente de sobras da produção. Está bem específico na apostila. É sobra de plástico, metal, estanho, níquel. Tem uma série de materiais lá bem específico. Por exemplo, nós temos uma fábrica de móveis. Aí eu compro aquelas canaletas de metal para fazer o móvel. Eu corto na medida certinha do móvel, tem as sobras, umas aparas ali, os restos. Eu vendo isso para o ferro velho, tá? Vidro, essas aparas, essas sobras, esses resíduos, se eu vender, não tem PIS e COFINS. O PIS e COFINS fica adiado para a próxima etapa da cadeia produtiva. Essas aparas de ferro, de metalon, eu vendo para outra fábrica que vai transformar isso em outro material. Quando eu vendo essas sobras para essa fábrica, eu não pago PIS e COFINS. Quem vai pagar é a nova fábrica adquirente quando vender isso para o seu consumidor, tá bom? Então, sucata também entra nessa condição aí de não ter PIS e COFINS. Ele foi diferido. Reversão de provisão, não tributa. É o quê? É a mesma natureza da recuperação de despesa aqui, tá? Não tributo. Aluguel de imóvel próprio. A empresa tem lá o seu galpão, mas tem lá uma lojinha anexa que não está usando, aluga para terceiro. É outra receita. Vai tributar normalmente, tá? Ganho na variação do valor justo de propriedade para investimento. Isso aqui é o CPC 28. O CPC não afeta imposto. Não vou tributar. Resultado da venda imobilizado. Olha, vendi por 100 o imobilizado que me valia 20, 35. Ganho na venda imobilizado não tributa o PIS e COFINS. Então, o que eu vou tributar aqui? Olha, vou tributar a venda de produtos. Gente, se eu estiver muito depressa, se ficou alguma dúvida, é só me interromper, tá bom? Posso abater devoluções IPI, posso abater o ICMS ST, receitas financeiras, vou tributar na parte geral apenas o JCP recebido e vou tributar aqui aluguel de imóveis próprios. Essa aqui, então, vai ser a parte geral, olha. Venda de produtos. Vou pegar aqui. Devoluções e abatimentos. O ICMS ST. E o JCP recebido de ligadas. Quanto? E receita de aluguel de imóveis próprios, aquele imóvel desocupado que a empresa não está utilizando e resolveu alugá-los. Para referenciar melhor, vou marcar aqui com essas cores aqui, tá? Então, as receitas que serão tributadas
serão de 21.305.000. Essa é a receita da parte geral. Porém, o não cumulativo me permite o quê? Que eu tome créditos, né? Reexibir aqui, ó. O que que eu tenho aqui, gente? Olha, a composição do CPV, que eu vou tomar o quê? Créditos na compra de mercadorias e insumos e demais itens. O que que eu tenho aqui? O que que posso tomar crédito? Posso tomar crédito em matéria-prima, a lei fala claramente. Vamos lá, olha. Matéria-prima me gera crédito. Embalagem, compõe o produto, me gera crédito. Outros insumos. O que que é outros insumos? Imagina uma fábrica de portas que eu tenho aqui. Fechadura, matéria-prima é o quê? A chapa de madeira que eu uso para fazer a porta, né? Insumo, o verniz que eu aplico na porta, a fechadura que eu compro de outro fabricante para colocar na porta, a dobradiça. Isso é insumo, tá? Energia elétrica, dá crédito de PIS e COFINS também, vou marcar aqui. Água consumida. Aqui, olha, não há qualquer indicação de que essa água compõe o produto. Uma fábrica de refrigerante, de perfume, de suco. Então, eu não vou tomar crédito de forma conservadora, porque a água não compõe o produto. Depreciação, gera crédito, está na apostila, está no material, vou tomar crédito. Leasing, aquele material, aquele equipamento que eu comprei via leasing, né? Também toma. Manutenção de equipamentos, tá? Sim, já tem decisão da Receita que minha máquina estragou. Eu tenho que comprar peça, a máquina estragou. A máquina gera depreciação. Depreciação gera PIS e COFINS. A máquina estragou. Eu tive que comprar umas peças para repor essa máquina. Peças. Olha, também gera PIS e COFINS. É aquela máxima do direito tributário, né? O acessório acompanha o principal. Se a máquina gera depreciação que gera crédito PIS e COFINS, aquela peça que eu compro para arrumar a máquina também gera PIS e COFINS. Salários, encargos, não posso tomar crédito. Benefícios, não posso. Manutenção predial. Se eu tomo crédito da fábrica, do galpão da fábrica, também posso tomar crédito. Se eu tiver que fazer uma manutenção, né? Reforma do telhado, por exemplo. Vou colocar aqui, tá? Outros custos. É muito genérico, eu não sei o que tem aqui dentro. Então, de forma conservadora, não vou tomar crédito. Né? O que pode ser aqui? Ah, pode ser troquei lâmpada. Lâmpada não é reforma, né? Não é manutenção predial. É, paguei o PTU da fábrica, não gera crédito. Ah, o que que eu fiz aqui? Eu tenho lá o material de consumo do pessoal que trabalha fazendo apontamento lá da produção. Coisas genéricas que não estão incorporadas ao produto. Diretamente, substancialmente. Então, não vou tomar crédito, tá? Conservadoramente, eu não sei o que tem aqui dentro, não tomo crédito. Então, vou tomar crédito em matéria-prima, de embalagem, outros insumos, energia, depreciação, leasing, manutenção de equipamentos, manutenção predial. Depreciação de máquinas, leasing, equipamentos, predial. Então, ó, posso tomar crédito de 7.954. Vamos colorir isso aqui para ficar bem indicado, tá? Qual vai ser a base de cálculo da parte geral? Epa, tá difícil, hein? Cálculo do PIS e COFINS não cumulativo. As receitas menos o que eu tomei aqui de crédito.
Base de cálculo 13.350. PIS da parte geral não cumulativa, 1,65%. COFINS da parte geral, 7,6%. Vamos lá? Vezes 0,165 vezes 1,65%. COFINS vezes 7,6%. Olha a diferença. Como é que aumentou, né? Depois a gente abre aqui o PIS e COFINS não cumulativos para a gente fazer o comparativo aqui. Então, está aqui a parte geral. Esqueci de escrever aqui, peraí. Parte geral. Do PIS e COFINS não cumulativo. Tributei as receitas, todas, exceto os ajustes CPC e as financeiras são tributadas à parte, e demais receitas, exceto o que a lei libera. Equivalência patrimonial, reversão de provisão, recuperação de despesas e ganho na vez de mobilizado. Sucata é diferido para a etapa seguinte, não é minha responsabilidade. Variação cambial de exportação é isento. Ok? Eu tenho aqui também agora a parte das receitas financeiras. Parte receitas financeiras. O que eu tenho de receita financeira? Está aqui explicitada a minha DRE aqui, né? Receitas financeiras, um total de 588. Vamos lá. Ganho de aplicação financeira. Ok. Não tributei lá em cima, vou tributar aqui na parte específica. Receita financeira. Né? O que é isso aqui? Deixei o dinheiro aplicado no banco lá, um CDB ou um fundo CDI, o que foi. Periodicamente, o banco me acredita o quê? Um rendimento. Receita financeira, vou tributar aqui na parte específica. Juros de clientes. O cliente atrasou, vendi a prazo. Na data do vencimento, o cliente não pagou a duplicata. Quando pagou, houve a cobrança de quê? De juros. Receita financeira, vou tributar aqui na parte específica do PIS e COFINS não cumulativo. JCP de ligadas, já tributei na parte de cima, não vou tributar novamente aqui. Receita financeira de ajuste a valor presente, não entra, porque isso aqui é um mero ajuste de CPC, né? Quando eu vendo a prazo, uma operação relevante, eu faço o ajuste no presente, efeito negativo no resultado. Quando decorre o prazo e chega o vencimento, esse ajuste vira receita financeira de ajuste no presente. Não vou tributar também. Se eu não abati o desconto do ajuste a valor presente, eu não vou tributar a sua receita, né? Uma coerência tributária aí. Variação cambial de exportação já foi explicado, isso aqui lá na lei fala que é isento, tá bom? A lei específica está lá na apostila. O que faltou aqui, gente? O que faltou aqui que poderia ter é o seguinte: é o desconto obtido, né? Comprei uma mercadoria a prazo, antecipei o pagamento, o fornecedor me concedeu o quê? Um desconto, né? Um desconto financeiro. Aqui é muito bom, gente, é importante separar o que é o desconto dado no ato da venda, que tem caráter incondicional, e aquele desconto dado no ato do vencimento, que decorre de alguma condicionante, por exemplo, uma antecipação de pagamento. Eu não sei na FUMEC
Mas, por exemplo, em escola que uma filha minha estudava, o vencimento da mensalidade era no dia 10. Se eu pagasse até o dia 5, eu tinha lá 3% de desconto. Esse desconto é o quê? Natureza financeira. Ele tem caráter condicional. Se eu antecipar o pagamento, recebo desconto. A empresa vende a prazo, em função da quantidade vendida, né, uma enorme quantidade, em função de uma sazonalidade, em função da mercadoria com um pequeno defeito, lá no ato da venda, essa dedução do preço é um desconto incondicional. Deu ali, acabou, não precisa acontecer mais nada para aquele desconto se materializar. Ele já foi dado. Esse desconto tem natureza incondicional, está aqui o abatimento, e deduziu a minha base de impostos. Por outro lado, aqui no grupo das despesas financeiras, eu tenho um desconto concedido por alguma condicionante que o cliente obedeceu. Por exemplo, antecipação do pagamento, tá? Essa aqui tem natureza condicional e não deduz a base dos impostos. Desconto incondicional no ato da venda, abate o imposto. Desconto concedido no vencimento, natureza condicional, não abate o imposto. Muito importante isso aí, tá bom? Se eu tivesse aqui um desconto recebido, natureza, receita financeira, aí seria tributado, tá? Mas no caso entrou aqui só essas duas figuras aqui, né? A receita financeira e o juro recebido de clientes. A minha base de cálculo, 385.800. Aqui o PIS e COFINS das receitas financeiras muda um pouquinho, né? O PIS volta a ser 0,65 e o COFINS é 4%. PIS 0,65, COFINS 4%, tá? Feito aqui então o exercício. Vamos demonstrar aqui o cumulativo, ó, para a gente fazer até um comparativo aqui, né? Olha lá, o total do PIS e COFINS cumulativo, 775.000 reais. E o não cumulativo? Ficou um pouco mais caro, né? Total, geral, PIS, COFINS, total geral, olha. Eu tenho o PIS de 220 da parte geral e mais 2.500 receita financeira. O COFINS, a mesma coisa. Somatório aqui, olha, 1.252, olha. Na parte do cumulativo seria 775. Aqui aumentou, quase que dobrou, né? 1.222. É o que você percebeu. O PIS e COFINS ficou muito mais caro com o advento do regime cumulativo. Não cumulativo, perdão. Esse material vai estar disponível lá, vou mandar para a pedagoga, tá? Para vocês utilizarem lá. Vou mandar para a pedagoga, tá?
Sugestão, gente, sugestão. O módulo de PIS e COFINS já está disponível lá para vocês, lá no AVA? Eu ainda não vi, não, professor. Tá? Minha sugestão é o seguinte, até antes de fazer a atividade, assista a videoaula lá, tem a explicação do PIS e COFINS, ela também resolve um exercício lá diferente, leia a apostila e tenta fazer esse exercício aqui sozinho. Depois você confronta com as respostas e vê lá as suas dúvidas, as suas divergências. Eu acho que a melhor maneira de aprender é fazendo, né? Aí, se tiver dúvida, pergunta no AVA lá, nossa monitora lá vai responder, eu respondo, e fica de bom tamanho para entender a matéria, que de fato esse PIS e COFINS ele ficou um pouco mais complicado. Mas nada que seja passível de ser entendido com o, com o material disponibilizado, né? Lembrando que a gente segue estritamente aquilo que foi disponibilizado nos vídeos e apostila, tá? A Nadiara perguntou aí exercícios adicionais, né? Depende da autorização da coordenação, tá? Geralmente funciona o seguinte: a turma pede lá para a coordenadora, ela autoriza e a gente vai e disponibiliza aqui, tá? Às vezes é mais, deixa a gente engrenar mais e ir lá pelo meio da metade em diante, já com vista à prova, né? A gente costuma soltar uns exercícios aí para poder praticar mais. Ok? Gente, muito obrigado aí pela participação. Sabadão aí, né? Primeira aula. Alguém aí vai estar na aula de perícia? Eu vou ter uma aula de perícia às 11 horas. Vai ter alguém aí participando? Não, eu não. Nadiara vai estar? Tem todas? Ah, então tá. Achei que você ia me tolerar o sábado todo aí. Gente, muito obrigado então, tá? Até a próxima aula, dia 14 de setembro. Estamos lá no AVA, só mandar pergunta que a gente responde, tá? Segunda-feira eu mando aqui para a pedagoga, ela vai disponibilizar lá na plataforma para vocês. Então, muito obrigado e um bom final de semana para todos vocês aí. Muito obrigada, professor. Bom final de semana. Obrigado.